O processo de perguntas que eu estou ensinando vocês, como, onde, qual, quem, esse tipo de coisa, de indagar sobre o pensamento da pessoa, o que ela está pensando de verdade, isso a gente chama de metamodelo. Metamodelo tem a ver com entender o que a pessoa está pensando, como que ela está pensando. Então, são as perguntas abertas que você vai fazendo para clarificar, tá, mas o que de verdade você está pensando? O que é timidez para você de verdade? Como é que você sabe que você está tímido? O que é timidez para você? Então, tem a ver com o metamodelo. Então, um processo de perguntas para clarificar o que a pessoa está pensando na realidade. Para você evitar as distorções e as alucinações, por exemplo, que você acaba fazendo. Para realmente entender a lógica que existe por detrás dessa pessoa. E óbvio que tudo isso dá para aprofundar, que é para isso que tem um Practitioner e um Master. Um Practitioner e um Master são treinamentos presenciais que duram 7 dias cada, 64 horas de duração, e óbvio que a gente vai o quê? Profundo nesse processo. Né? Mas como eu falei, essa formação é acelerada. Então a gente vai o quê? Pegando aquilo que é mais importante, ensinando você a usar da maneira mais rápida que existe. Né? Da maneira mais rápida que existe. E qual que é a maneira mais rápida de ensinar? Não é ensinando técnica. É ensinando as histórias e os pontos de vistas e o como que a gente funciona, porque aí você aprende conceitos e vincula conceito com realidade. Então, você não precisa decorar a técnica, você entende como o cérebro está funcionando e aí você sabe como modificar ele. Então, se você quer acelerar um processo de aprendizado, se você ensina a técnica, a pessoa vai ter que decorar o passo a passo e aí é muito mais difícil para ela se lembrar depois. Agora, quando ela entende um conceito, ela entende como a coisa funciona por detrás, ela na hora ela vai se virar para conseguir chegar naquilo ali. Ela vai ter mais flexibilidade para alcançar o objetivo sem precisar literalmente saber da técnica. Porque ela entendeu o que tem que acontecer. Aí, se ela não precisa saber da técnica, ela só precisa o quê? Ter a flexibilidade de fazer o que tem que ser feito, porque ela entende que o cérebro precisa ter uma imagem clara do comportamento, tem que ter desejo, tem todos aqueles, né, checklists. Então, se você sabe do checklist, você sabe fazer tudo. Então, a gente chegou, por exemplo, a fazer um pouco de técnica, né? Como mudar o estado emocional de alguém. Perguntando, fazendo de perguntas de porquê, mudando o ponto de vista. Né? Ou, por exemplo, como é que você altera o seu estado emocional? Como é que é? Primeiro você tem que saber o que você quer sentir. Se eu não sei o que eu quero sentir, eu não sei para onde eu estou indo. Então, opa, eu preciso saber o que eu quero sentir. Tá, eu sei o que eu quero sentir? Já me senti isso antes? Como foi? Deixa eu pegar essa memória. Como é que eu estava respirando? Como é que eu estava enxergando? O que eu estava vendo? Qual é o meu ponto de vista? Meu tom de voz? Você vai o quê? Fazendo esse checklist até você estar com o estado emocional que você queria. Então, opa, acaba ficando simples você alterar um estado emocional. Basta você ter clareza do que estado emocional você quer, como que você produz isso, como é que você respira, como é que você olha, como é que você pensa e como é que você se movimenta. Uma vez que você alinhou o seu corpo, seu tom de voz, sua respiração e seu pensamento, você produz a felicidade, a tristeza, a curiosidade, a empolgação, o que você quiser. E óbvio que as primeiras vezes são um pouco mais difíceis mesmo, é normal. Como tudo que na vida, você não saiu andando. Você caiu muitas vezes de bumbum para aprender a engatinhar, para depois aprender a ficar em pé, para depois sair correndo. E aqui é muito diferente. Você está o quê? Aprendendo mais ou menos e você praticando, vai ficando melhor. E quanto mais praticar, mais fácil vai ficando. Mais veloz vai ser o processo de construção desse processo.